Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta, 1º de maio de 2025. Satisfação estar de volta com você, Dia do Trabalhador hoje, né? E a gente trabalhando para fazer jus ao nome, né? Trabalhando aqui com o nosso programa Opinião, que acabou de completar 5 anos, não é? E a gente aqui, em nome da boa informação, do nosso compromisso com você, telespectador, que nos acompanha, como eu disse, já há 5 anos aqui. Muito bom ter você aqui em nossa companhia mais uma vez. Como vai? Vai bem? Queira Deus que você esteja bem, não é? E queira Deus que você esteja empregado também, já que hoje é o Dia do Trabalhador, que você esteja empregado. Se você não está empregado, eu rogo aos céus para que você encontre sua oportunidade de trabalho. Porque que nem diz a música do Gonzaguinha, o homem sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. É mais ou menos assim que diz a canção do Luiz Gonzaga Júnior na canção Guerreiro Menino. Porque, de fato, o trabalho dignifica, né? E além do efeito moral, além de elevar, inclusive, o astral, a pessoa fica com uma vibe mais proativa, se sente mais útil. Então, são os meus sinceros votos. Se você não está trampando, não está trabalhando por falta de oportunidade, eu desejo muito, muito mesmo, peço a Deus que abra as portas, as janelas, escancare as avenidas para que você possa conquistar a sua oportunidade de emprego e fazer valer a sua força laboral, não é? É isso que eu desejo. Vou cumprimentar o Lorenberg, já vou voltar a falar sobre isso, sobre essa questão do trabalho, porque Mato Grosso é um dos estados que tem a menor taxa de desemprego. Não significa dizer que não tenhamos desemprego, que a gente não tenha aí notícias de gente desempregada, mas, e aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, e muito mais. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E do nosso trabalho. E o trabalho, Lorenberg, eu queria até te chamar para essa conversa aqui, eu estava dizendo há pouco, que o estado de Mato Grosso goza de uma situação, de um cenário e de uma condição ímpar, ou ímpares, né? O cenário e a condição. Por quê? Porque o estado proativo, o estado produtor de quase tudo em termos de alimentos, né? Nos grãos principalmente, na carne, e isso faz com que as indústrias e até o próprio comércio acabam gerando mais emprego, e o emprego gera renda, não é? E a gente tem, de acordo com as estatísticas oficiais, a gente que eu falo, o estado de Mato Grosso, tem essa condição aí de ser um dos melhores no ranking ou o melhor do ranking, né? Está lá embaixo no que diz respeito a índice de desemprego. Ele estava ombreando com Santa Catarina, salvo engano, com Rondônia, também ali, mas Mato Grosso sempre em primeiro lugar, primeiro, segundo. E ainda assim nós temos aqui no estado de Mato Grosso um déficit de mão de obra qualificada. Talvez seja esse, Lorenberg. Eu queria te chamar aqui com a sua experiência e pelo que você estuda e vê e lê, enfim, se a gente, o estado, não deveria ter um programa mais audacioso no que diz respeito à qualificação, para que possamos zerar. Que nem eu disse, não é porque temos aí a melhor condição, né, na questão do desemprego, ou seja, a gente está lá embaixo, que diz respeito a desemprego, não quer dizer que não tenhamos, porque existe sim esse apagão aí da qualificada. Você não acha que a gente precisava, o Estado precisava, de forma bem estratégica, investir, fazer, não sei, fazer parcerias aí, além das que já existem, para que essa qualificação possa emergir e as pessoas possam ter mais facilidade? Paulo e amigo telespectador, o Paulo está coberto de razão. Mas eu quero acrescentar 3 pontos que me chamam muito a atenção. Veja,
a questão da falta de mão de obra qualificada. Quando eu estava na antiga quinta série, hoje é o quinto ano ou sexto ano, não sei como que funciona aí, mas na antiga quinta série, na antiga sexta série, eu ouvia o mesmo discurso. O mesmo discurso. Ora, o Brasil é um país do futuro, porque tem muitos empregos, porém não tem mão de obra qualificada. Eu saí da quinta série, fui para a sexta série, para a oitava série, para o ensino médio, entrei na faculdade com o mesmo discurso. Não mudou nenhuma vírgula. O dó, o sol, o fá eram cantados no mesmo tom. Não tinha nem bimenol. Era no mesmo tom, na mesma sintonia. E aí eu fico me perguntando, quantos governantes passaram pelo país e pelo estado de Mato Grosso e pelas prefeituras? De lá para cá, da minha quinta série para cá, muitos governantes. E por que não solucionou o problema? Duas questões me chamam a atenção neste particular. Primeiro de tudo, não há e não haverá planejamento para isso. Esse é um ponto importante. E o amigo telespectador pode me perguntar o seguinte, mas para aí, professor, por que não há planejamento? Porque não dá voto, amigos. Não dá voto. Esta é uma questão que não dá voto e não elege ninguém. Esse é simples, muito simples. Você pode ver em todas as campanhas eleitorais que se tem, tanto para o governo do Estado, como para a presidência da República, ou para o governo municipal, de qualquer grande município, você não vê tocar com ênfase na questão do trabalho. Você vê até ouve discursos, mas não há nenhum enfático, um discurso enfático, falando, nós vamos fazer isso para promover o emprego e o trabalho. Não há. E eu faço isso há muito tempo. Nunca ouvi enfaticamente. Eu já ouvi malabarismo de palavras, mas não há. Esse é um ponto que deve ser realçado sempre, amigos. Um outro ponto que deve ser colocado sempre, e aí já entrando na questão do trabalho propriamente dito, eu me lembro de ter lido, não que ter vivido a época, porque eu não estava aqui na época, mas Getúlio Vargas, todo momento do 1º de maio, e quando você encontrar numa exposição ou numa gravação, tem gravações antigas, o Getúlio Vargas falava, brasileiros, trabalhadores do Brasil. Era essa as primeiras frases que ele tocava. E usava muito 1º de maio para fazer um discurso a favor do trabalhador. Embora, a partir daí, na prática, não tinha tanta coisa, tantas ações que viessem promover, auxiliar e ajudar o trabalhador. Portanto, nós temos aí um vácuo muito grande. E isso explica, amigos, uma parte, não toda, uma parte das nossas desigualdades. O país todo, aliás, a Constituição nossa agora, atual, a Constituição do Estado, portanto, o Estatuto. Quando alguém ouvir essa frase, o Estatuto do Estado brasileiro é a Constituição Federal. É ela que está à frente de tudo. Lá no artigo 3º do Estatuto do Estado do Brasil, ou o artigo 3º da Constituição Federal, diz lá que dos grandes objetivos do país, da sociedade e, portanto, dos governos, é diminuir as desigualdades sociais. Está lá, mas ninguém faz isso. O estado de Mato Grosso é um dos estados mais desiguais do país. Desculpa, Paulo, eu te interrompi. Não. Esse fator de geração de emprego e renda, ele é fundamental para o desenvolvimento de um estado.
Eu apenas discordo um pouquinho do Lorenberg no que diz respeito até pelos números que eu tenho visto, né, de pesquisas, e pesquisas inclusive oficiais, IBGE, por exemplo, que o estado de Mato Grosso seja um dos estados mais desiguais. Eu nem estou falando que seria, em tese, o mais desigual. E nem não concordo particularmente que seja o mais desigual e que esteja entre os mais desiguais do país. Principalmente quando eu pego um Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí. Esses estados estão com os maiores índices de violência, propriamente, analfabetismo. Olha como uma coisa está ligeiramente ligada à outra. Analfabetismo, violência contra a mulher. O estado de Mato Grosso está, infelizmente, aparecendo aí no que diz respeito à violência contra a mulher. Mas na questão de geração de emprego e renda, o estado está bem. Talvez a distribuição de renda aqui, talvez não. A distribuição de renda aqui no estado de Mato Grosso precisa ser melhorada. Aí entra essa questão das desigualdades regionais. Para isso, mas tem que sair do papel. Não adianta falar que está desigual a situação lá no interior. Tu pega Feliz Natal, tu pega lá na Figueirópolis, você pega lá em Lambari do Oeste, por exemplo, tu vai para o Araguaia, vai lá para Torixoréu, por exemplo. Então, você vê, são realidades bem diferentes. Por exemplo, Itaúba. Itaúba é uma cidade rica, pequena, mas rica, porque ali é produtora de grãos e gado. Mas se você for para Ribeirãozinho, para Torixoréu, no Araguaia, por exemplo, a situação lá está feia. Está feia, porque não tem esse potencial todo. Daí a necessidade de se ter um estudo, mas não esse que vem se falando aí há muitos anos. Aqui está o estudo das desigualdades. Se você já tem esse estudo das desigualdades regionais, por que você, a partir desse estudo, não elabora as políticas públicas? Cabe aos governos, notadamente o estadual e os municipais, com incentivos, por exemplo. Por que não há um programa específico para atrair empresas lá para o Araguaia, por exemplo, ou para a região que estiver com escassez de desenvolvimento? Eu penso, Lorenberg, que eu lembro que na época, há uns 20 anos atrás, quando o José Riva era deputado, ele tinha um discurso, pelo menos. Eu lembro que o Maurício Munhoz, meu amigo, inclusive, economista, ele liderou um estudo que resultou num livro, Desigualdades Regionais do Estado de Mato Grosso. Por que aquele estudo, que eu lembro que era um estudo sério, hoje até está desatualizado, tem que ser atualizado, não foi transformado em políticas públicas? Ele era sério, tinha, além do Maurício, outros tantos bons pensantes por trás desse estudo. Por que não se transformou em políticas públicas? A de incentivos é só um exemplo, né, que eu estou citando aqui. Por que não se direciona uma política para atrair esse tipo de mão de obra, por exemplo, para que tenhamos esse tipo de desenvolvimento, para que tenhamos, que não seja soja, mas que seja a pecuária? Enfim, o estudo, ele naquela época nasceu com isso, com esse objetivo, e hoje há possibilidade que se sejam desenvolvidos novos estudos, mas que eles sejam colocados em práticas. Agora, se ele for fazer um estudo para aparecer na televisão, para ir lá na Opinião da TV Pantanal e mostrar e falar bonitão para ganhar voto e não colocar em prática, não vai adiantar nada. Meu amigo Paulo, já amigo telespectador, falar em trabalho, falar em desigualdade social não dá voto. Essa que é a questão muito simples. O Paulo lembrou muito bem e ele está correto. Quando José Riva, o deputado José Riva, era presidente da Assembleia, ele estimulou, criou uma equipe de trabalho para estudar as chamadas desigualdades regionais do estado de Mato Grosso, e de fato isso ocorreu.
Eu cheguei a ler, cheguei a estudar e cheguei a analisar, porque me pediram para fazer isso, desse livrinho que foi publicado. Mas disseram-me, na época, que haveria outros volumes a respeito disso. Parou naquilo. Por que parou naquilo? Porque a própria Assembleia Legislativa também não tinha o estímulo, não tinha a vontade e não sentia a necessidade de prorrogar, de colocar mais à frente esse estudo. Parou ali, nunca mais se falou. E quantas vezes a própria Assembleia Legislativa teve oportunidades para trazê-lo na discussão? Eu vou dar um exemplo só, posso dar outros. Vou dar um exemplo. Em 2019, portanto, no primeiro ano do atual governador, de mandato, primeiro ano do primeiro mandato do atual governador, foi colocada a questão do FETAB na Assembleia Legislativa. Lembra que houve a mudança, a renovação do FETAB? Aquele era exatamente o momento de não aprovar o FETAB do jeito que estava e que foi aprovado, mas de trazer junto com o FETAB uma discussão sobre as desigualdades regionais. Não fizeram isso e não farão, o que é pior de tudo. Um outro ponto que é bom a gente lembrar sempre, qual é o índice percentual da camada da sociedade mato-grossense que recebe bolsas do governo federal, bolsas do governo estadual. Esse índice percentual que é importante, porque é dinheiro no mercado, portanto movimenta o mercado, eu não estou negando isso, ao contrário, mas ele escamoteia, maqueia o índice percentual de emprego. É simples, amigo, a gente precisa olhar todo o cenário. Esse índice percentual é importante para a economia, porque movimenta a economia e também o emprego formal, o trabalho formal, que não é registrado, também maqueia a questão do emprego no país todo, não é só aqui não, no país todo. É verdade isso. Olha só, eu vou para o intervalo comercial, a gente está aqui com o programa Opinião nesse 1º de maio, o Opinião dá um tempinho só e volta já já. De volta aqui com o programa Opinião, que estava aqui no embalo do glorioso intervalo comercial. Hoje, todo mundo aí descansando, e o Lorenberg inventou de querer trabalhar e a gente teve que vir, aliás, né? A gente teve que vir aqui, porque foi dar ideia lá e a gente falou assim, beleza, se o Lorenberg está sugerindo, quem que vai contra, né? Opinião está aqui com o nosso trabalho para você, que é levando as informações. O Lorenberg estava comentando agora há pouco, e esse negócio que o Lorenberg falava agora há pouco, esse ponto específico aí da informalidade no trabalho... O trabalho informal. Que acaba... Qual o termo que você usou? Maqueia. Maquiando. E é uma grande verdade, porque isso, quando vem as estatísticas, né, elas não são precisas, né, Lorenberg? Elas não pegam esse pessoal. Não pega. Não. Que é uma grande fatia que não pode ser desconsiderada, não né? Pode. Que faz toda a diferença lá na hora de medir o consumo, por exemplo. Exatamente. Né? Então a gente perde muito com essa questão, amigos. Uma outra questão, o Paulo é um grande jornalista, ele provoca, e as provocações são sempre bem-vindas, porque coloca toda a coisa sobre a mesa para a nossa reflexão. O estado de Mato Grosso, todo mundo diz, e eu já falei isso muitas e muitas vezes, inclusive no gabinete de um governador do estado, 2 vezes. Eu tenho boa memória. Em 2 governadores diferentes. Eu falei a mesma coisa que eu vou repetir aqui. Fala-se muito no Mato Grosso, fora e aqui dentro, que o estado de Mato Grosso é o estado do agronegócio. Não é verdade. Não é verdade. O estado de Mato Grosso, que é um conjunto de 142 municípios, é um pedaço só que é o agronegócio. 13, 14 ou 15 municípios envolvidos diretamente com o agronegócio. Isso de fato. Então, eu estou chamando a atenção para o amigo telespectador que nós temos 4 estados dentro de um único estado. É por isso que não se combate a desigualdade regional. Esse é o primeiro.
o estado do agronegócio, que são 13, 14 ou 15 ou 16 municípios, tão somente. Eu não estou dizendo com isso que o agronegócio não é importante. Claro que é, amigos, eu não sou bobo para reconhecer a importância da atividade econômica. Não sou bobo. Eu estou dizendo que ele só tem diretamente esses municípios. Mas e os outros? Aí vem o segundo estado dentro do Mato Grosso, que é o estado do Vale do Rio Cuiabá, que é, diga-se de passagem, a região mais pobre, ou se não é a mais pobre, pelo menos é uma das regiões mais pobres do estado. E mais populosa. E mais populosa. Se pegar Cuiabá e Várzea Grande, já fez uma camada grande. Exatamente. E é o estado do Vale do Rio Cuiabá, ou da Baixada Cuiabana, como alguém queira. Um terceiro estado são os municípios originários da região garimpeira, que não tem mais. Que é o caso da minha cidade, Nortelândia, Alto Paraguai, Arenápolis, por tabela, Poxorel. Esses municípios são municípios... Aliás, Barra do Garça também. Barra do Garça, você ia falar, se você Barra de fora aí, eu ia brigar com você. Barra do Garça também já teve uma época ali que o garimpo era que mandava. Muito forte. Então, esses municípios originários do garimpo estão perdidos, amigos. Sabe por que estão perdidos? Porque ainda não encontraram a sua vocação econômica. Por mais que um ou outro tenha avançado aqui, tenha avançado acolá, mas a vocação econômica não foi descoberta. Portanto, por que não foi descoberta? Porque não há incentivo, não há estímulo, não é um estudo para atingir aquele estado que eu estou chamando de estado de municípios de origem garimpeira. Esse é o terceiro estado. O quarto e último estado são os municípios que estão gravitando em torno de todos esses três primeiros estados, que são municípios também que não encontraram a sua vocação econômica. Percebeu, amigo, ou perceberam, amigos, como é difícil atacar, combater a desigualdade regional no estado de Mato Grosso? Como que se acha a vocação econômica, por exemplo, de um município que eu fico grilado quando eu passo por lá, quando eu vou para o Nortão de carro, que é aqui, Rosário Oeste. Eu adoro, tenho muitos amigos lá, tinha até namorada que morava lá. Mas que, do ponto de vista disso que você falou aí, de se achar o viés, de se achar o pulo do gato, qual que seria o grande gancho para que se explorar do ponto de vista da economia? Porque lá a pecuária, ela não é assim, não é aquela coisa toda. Uhum. O agro também não tem... Não tem nada. Não tem nada. Então virou uma cidade dependente do comércio propriamente, né? Eu falei que Rosário, que eu tenho um carinho muito grande por Rosário Oeste, mas como Rosário, até em situação pior, tem outros tantos municípios que é essa grande maioria que você falou aí, que estão fora dos 15 que você disse aí. Exatamente. Então, quem que faz esse estudo? A Embrapa? Quem que faz o estudo para identificar a vocação econômica? Pega esses órgãos que são específicos, mas tem que ser sério, Lorenberg. Tem que ser uma coisa séria, não de politiqueiro. Não é para aparecer na televisão, não é para aparecer na imprensa. É para realmente, a partir desse estudo sério, colocar em prática políticas que possam desenvolver aquela região específica, ou não? Paulo, você está coberto de razão, mas você estava falando, eu estava tentando lembrar, porque dentro do governo do Estado havia um setor especificamente voltada para fazer pesquisas. Me fugiu o nome agora dele, porque há mais de 10 anos ele foi desativado dentro do Estado, que a meu juízo foi uma perda enorme, desativaram o setor, sem nenhum estudo, nenhuma avaliação. Uhum. Simplesmente desativaram. E eu estou falando isso porque infinitamente de vezes eu fui nesse setor para fazer pesquisa, para fazer análise, porque tinha pesquisa de tudo, Paulo. Uhum. Era extraordinário. Me fugiu o nome, me perdoe por isso, me fugiu o nome agora. Então, além do governo do Estado, deveria a Assembleia Legislativa, eu volto aqui a insistir no papel importante do Legislativo, para estimular esses estudos. Sem falar da própria universidade. As universidades fazem esses estudos, só que tem um problema seríssimo dentro das universidades.
O Paulo fez um estudo, defendeu a sua dissertação de mestrado, ou defendeu a sua tese de doutorado. Ele pega esse doutorado dele, essa tese dele, joga dentro de uma biblioteca central da universidade e ninguém vê mais. Ele vai lá e apresenta, digamos, na Universidade de São Paulo ou na Universidade Nacional de Brasília. Apresenta e essa tese ou essa dissertação é simplesmente colocada nas bibliotecas. Só vai vê-la quem é acostumado a ir às bibliotecas. Quem não é, porque alguém chamou, falou assim, o Paulo fez um trabalho belíssimo, então vai lá. Mas não é divulgado, amigos. Como se a universidade, eu vou repetir uma frase antiga dos anos 60, a universidade tivesse numa redoma de vidros, aqui dentro, e nada que se passa lá fora não pertence a ela. Ao contrário, amigos, ao contrário. Aliás, o avanço do agronegócio se deve não apenas à Embrapa, mas os estudos dentro das universidades. Mas que esses estudos foram simplesmente tirados de lá e colocados... Tem que ter parceria, tem que ter parceria. Tem que ter parceria. Simples, amigos. Por outro lado, Paulo, veja, não é fácil, você citou Rosário. Eu posso estar enganado e me perdoe se eu estiver enganado. Rosário, durante muito tempo, ficou... o comércio de Rosário interno ficou muito sobre o impulso econômico ou da Grande Diamantino, ou do Novo Diamantino, como queira, ou de Diamantino, para quem é acostumado a chamar Diamantino de Diamantino só, desse impulso econômico de lá, ou de regiões circunvizinhas, porque Rosário é uma cidade que deveria explorar muito duas atividades econômicas e não fazem, que é a questão turística. Não nos esqueçamos, quando nós falamos de Rio Acima, está exatamente a região de Rosário. Quando falamos... É lá que nasce, né? Exatamente. O Rio Acima é aquela região, portanto, é uma região que poderia trabalhar a questão turística. Mas assim como Rosário, o resto de Mato Grosso também não trabalha o turismo, e o estado de Mato Grosso é essencialmente turístico, esse é um ponto. O segundo ponto, que também me chama a atenção, e pode ser que a minha afirmação esteja desatualizada, a questão da agricultura familiar. Como a agricultura familiar no país todo, e o estado de Mato Grosso não é diferente, nunca teve o impulso necessário para incrementá-la, para impulsioná-la. Que é um pecado, né? Rico em água doce, que nem temos aqui, né? Fora aquele incentivo que poderia acontecer com os tanques, né? Para o cara criar criadão de peixe, né? Criação de peixe. Abrir lá o seu tanque para criar peixe, tilápia, enfim. E só tem esse impulso, Paulo, quando um empresário, veja, quando um empresário tenha interesse naquela área, aí ele vai lá e coloca uma indústria ou coloca alguma coisa. Fora isso, não, amigos. Vou trazer um outro exemplo para o amigo entender. Vamos pegar a minha cidade. A minha cidade, quando eu era criança, ou antes de eu estar vivo ou nascido, como queira, era o garimpo. Tinha duas atividades econômicas, duas só. 2 ou 3 fazendas, em especial uma fazenda só, que é a Camargo Corrêa, uma fazenda, e a outra garimpo. Mas o garimpo era o maior. Quem estimulava a economia da cidade era o garimpo. Era o garimpo. Quando o garimpo acabou, sabe o que aconteceu? A pobreza se alastrou no município. E aí você tem pequenas fazendas, sítios, para promover o comércio da própria cidade. Mas isso não basta, amigos. Não basta porque não tem o mesmo rotatividade ou mesmo movimentação do dinheiro na cidade. Veja, diferentemente de Diamantino, porque Diamantino, o garimpo nessa região, nasceu em Diamantino, Paulo. Não sei se você sabia. Não sabia, não. Porque Nortelândia, Alto Paraguai, era exatamente do município de Diamantino. Eles vêm desmembrando-se de Diamantino. E, portanto, o garimpo nessa região se deu exatamente em Diamantino, amigos. Percebe? O Diamantino ficou parado no tempo e no espaço, enquanto os outros municípios, Alto Paraguai, Nortelândia, Arenápolis, começaram a pegar o impulso por conta do garimpo e cresceram. Diamantino ficou parado no tempo.
tanto é verdade que alguém que conhece Diamantina, a história de Diamantina, vai perceber claramente, quando chegava 8 horas da noite, 9 horas da noite, tudo era fechado em Diamantino, parava, completo, parava tudo em Diamantino. E isso eu estou falando dos anos 70, dos anos 80, lá atrás, parava tudo, fechava. Ok, amigos? Hoje o que é a nova Diamantino, a grande Diamantino? É um impulso danado, porque tem a questão do agronegócio ali também, próximo. Tem os frigoríficos também. Tem os frigoríficos, então devo um impulso para o município, diferentemente do que acontece com Alto Paraguai, do que acontece com Hortelândia, do que acontece com Arenápolis. Não Tangará. Tangará não é desse período, desse momento importante. Tangará, todos esses municípios, a meu juízo, e eu posso estar enganado, Tangará é um dos municípios que mais avançaram. Depois vem a nova Marilândia, que é a antiga Marilândia, que as pessoas conhecem muito bem. Está explodindo, inclusive, atualmente. Exatamente. Né, tem empresários, o próprio Cidinho tem empresas lá em Nova grande Marilândia. Indústria lá. Grande indústria. Então é preciso isso, amigos. Não é fácil. Um município sozinho, pequenininho, ele sozinho não dá conta para encontrar sua vocação econômica e não dá conta, sobretudo, para impulsionar a economia do município. É preciso que o governo do Estado venha e, sobretudo, a Assembleia Legislativa. Boca, me fala o tempo aí que eu tenho aqui para eu abordar um outro assunto, senão eu vou empolgar aqui e acabo... Quanto? Fala comigo aí direitinho, porque... Hã? Ah, entendi, agora entendi. O Lorenberg, para encerrar o assunto, eu ia abordar antes vários assuntos, mas ainda sobre essa questão da geração de emprego aí. O governo do Estado, tanto que seria importante ter um programa eficiente de qualificação para que possamos gerar emprego e renda a contento. Uhum. O Estado é o que menos tem desemprego? Beleza, mas tem desemprego. Uhum. Por exemplo, daqui a pouco vai se inaugurar aqui o Hospital Central. Tem ali tentaram embutir, aprovar uma cláusula na lei que obrigaria porque não foi aprovado, né? A instituição, no caso Albert Einstein, que foi essa a ideia, né, que é a parceria, absorver pessoas do estado de Mato Grosso, o que acabou não dando certo, acabou não evoluindo. Por quê? Porque não temos aqui como que a empresa vai fazer esse acordo, vai chegar aqui não vai ter esse material humano, seja para qualquer que seja a área, não só para medicina, mas para outras áreas também, né? Então, isso acabou não passando, pelo menos até onde eu vi, acabou não passando, né, essa obrigatoriedade. Eu falei o Hospital Central, mas pode ser qualquer outra área. Não pode se colocar essa obrigação da empresa, sendo que o Estado não tem ainda a eficiência na qualificação. Aí o que acontece é gente vindo de Baciada do Piauí, nada contra nossos irmãos do Piauí, do Maranhão, do Nordeste, que vem por um valor, por uma mão de obra muito abaixo, né? E acaba deixando na mão aqueles que poderiam estar trabalhando, que são os mato-grossenses, né? Eu queria que você também comentasse isso em 3 minutos. Mas muito rapidamente, Paulo e amigo telespectador, eu já disse em vários momentos aqui, inclusive, que o Hospital Central é um grande avanço do Estado e uma grande ação do atual governo. Não se pode negar isso em nenhum momento. Agora, ele não vai cobrir todas as necessidades da saúde no Estado de Mato Grosso. Eu vou dar só um exemplo para pular para o que o Paulo me provocou. Veja, a Santa Casa tem alguns procedimentos pediátricos que somente a Santa Casa tem, no Estado de Mato Grosso todo o Estado de Mato Grosso, somente na Santa Casa tem esses procedimentos pediátricos. Fechar a Santa Casa, e tomara que não venha fechar nunca, se fechar a Santa Casa, esses procedimentos pediátricos não serão mais feitos no Estado de Mato Grosso todo, porque o Hospital Central não vai fazer isso, porque ele há alta complexidade. Não é porta aberta. Não é porta aberta. Esse é um ponto importante. Porém,
há aqui um detalhe interessante. Dentro da Assembleia Legislativa, e sobretudo na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a partir de uma emenda proposta pelo deputado estadual Lúdio Cabral, essa emenda era para obrigar o Hospital Central e a própria instituição que vai administrá-la trazer gente aprovados em concurso público. Isso, claro e evidente, estimularia os profissionais daqui do Estado. Uhum. O que foi reprovado pela Assembleia Legislativa. Não foi acatado. Não foi acatado nem tanto pelo governo quanto nem pela Assembleia Legislativa. A meu juízo, é um prejuízo. Agora, por outro lado, como eu sou o dono de uma instituição que vou administrar o hospital, não tem autonomia para contratar os meus funcionários? Não tem sentido, não faz sentido. E não faz sentido mesmo, assim, você tem que ter autonomia. A empresa é minha, a qualidade, a marca, a grife Albert Einstein é minha, então eu tenho que zelar pelo padrão de qualidade. Lorenberg está coberto de razão. Eu vou ter que encerrar aqui o programa opinião deste 1º de maio de 2025. Foi um prazer imensurável ter você aqui. Não é encerramento não, né? É o segundo bloco, não é? Eu tenho que me encerrar. Estou mais perdido que surdo em bingo aqui, Boca. Eu tenho que ir para o intervalo, não é? Então, vamos para o intervalo. Aí, Lorenberg está achando que eu quero ir embora logo. Não é, porque é feriado, a gente perde aqui, não é? Break comercial, mas a gente volta já falando muito mais aqui com você no programa Opinião. Instante só. Muito bem, estamos de volta, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos mudar aqui o assunto, porque a gente falou nos 2 primeiros blocos aí, que eu até me dei uma enroladinha ali, que eu achei que fosse o final do programa. A gente falou sobre a questão da escassez de emprego. Na verdade, não é escassez de emprego. O estado de Mato Grosso, felizmente, goza de uma situação positiva no que diz respeito aos demais, não é? Aí com o índice de desemprego bem pequeno, um dos menores, se não for o menor do país. Só que ainda assim há um certo apagão da mão de obra qualificada. Lorenberg, eu quero falar contigo e quero que você, aí eu acho que é seu forte, né? Lorenberg é um grande analista do tabuleiro político. Está chegando 2026 aí, e aí temos uma figura nova pintando aí, que é a federação entre União Brasil e o Progressistas. Só que aqui, eu escutei o governador glorioso Mauro Mendes, que hoje é do União Brasil, ele considerando que essa federação aí entre o seu partido, que é a União Brasil, e o PP, o Partido Progressista, ele analisando que isso fortalece o grupo para as eleições de 2026 no estado de Mato Grosso. Quando o Mauro, governador, coloca isso, ele não está desconsiderando o desarranjo que isso pode provocar dentro do próprio grupo, porque o grupo dele, queira ou não, hoje é forte. Hoje é forte, né? Tem outras vertentes e possibilidades aí para os cargos, especialmente os majoritários, porque hoje nós temos vários nomes aí cobiçando o governo do estado. Para o Senado, então, nem se fala. Se acha realmente que essa federação aí, União Brasil e PP, fortalece o grupo? Meu amigo Paulo, a sua pergunta é exatamente lapidar e vai no ponto. A meu juízo, amigos, fortalece o grupo do governador. Vou repetir. Fortalece o grupo político do governador, mas não o partido político chamado União Brasil. Percebe, amigos? É preciso que a gente comece a perceber que existe uma diferença entre grupo político e o partido político. Eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo só para o amigo entender. O Eduardo Botelho, o Fábio Garcia e o governador do estado e o vice-governador Pivetta, né, e o Mauro de Carvalho pertencem ao mesmo grupo político, porém em partidos diferentes. O Mauro Carvalho pertence ao PRD, está aqui,
o Fábio Garcia e o governador estão dentro do União Brasil, juntamente com o Eduardo Botelho, e o Pivetta está dentro dos republicanos. Vejam, é o mesmo grupo político, mas em partidos diferentes. O grupo do governador vai fortalecer a chegada do PP nessa federação, mas o União Brasil vai enfraquecer. Em especial, o grupo político da família Campos. Vai enfraquecer o grupo político do Jaime e do Júlio Campos. Vou dar um exemplo, o amigo entender como que vai enfraquecer esse grupo. Veja, o PP tem duas cadeiras na Assembleia Legislativa. 2 deputados estaduais. 2. Paulo Araújo. E tem um outro lá que me fugiu, mas são 2 cadeiras. Só 2 cadeiras. União Brasil tem 4 cadeiras. Se não me falha a memória, se eu esquecer de algum nome, é o Eduardo Botelho, Júlio Campos, o Dilmar Dal Bosco e parece que o Sebastião Rezende, parece. Isso mesmo, isso, né? Os São os 4 com mais esses 2. Acontece que uma federação, amigos, é um partido só. Entendeu? Por exemplo, se tivesse só União Brasil lançaria para disputa à Câmara, à Assembleia Legislativa, um nome a mais. São 24 vagas. Parece que no ano que vem será 25, né? Então, 26 candidatos do União Brasil. Percebe, amigos? 26 candidatos do União Brasil. Com a federação é diferente. São 26 candidatos da federação, PP e União Brasil. Entenderam? Porque o PP e União Brasil fazem um só partido. Então, 26 nomes da federação. Ou seja, uma parte do PP, do antigo PP, do PP, que ainda existe, e do União Brasil. São aqui, a grosso modo, 6 deputados estaduais. 2 do PP e 4 do União Brasil. Eu sou capaz de apostar e vou ganhar que a federação não fará 6 cadeiras na Assembleia Legislativa. Você acha não? Você não acha fará. União não Brasil, fará. Quer dizer, assim, juntando as forças que tem, progressistas e União Brasil não fazem, eles não fazem 6. 6 cadeiras não fazem. Eles podem fazer no máximo 5 cadeiras. Vamos colocar aqui, põe 50 aí que eu vou colocar mais 50 aqui. Bom, ver quem vai ganhar essa após aqui. Entenderam, amigos? Porque no máximo... é forte, sabe por que eu falo? Não falo brincando somente. Eu também não vou ficar acreditando piamente que fará. Mas que o grupo é forte, é forte. Forte, Paulo. Mas vou voltar atrás. Vamos lá para 2022. Lembra? Quando começou a discutir os nomes dentro do União Brasil, e nós ouvimos, inclusive aqui nessa bancada, de pessoas dizendo, nosso grupo é muito forte, vamos eleger 5 cadeiras na Assembleia Legislativa. Eu falei, não elege. Vamos eleger. O nosso amigo 2-1, como chama? O Beto 2-1, sabe o que ele fez de forma habilidosa? Mas alguém auxiliou ele, com certeza. Foi o PSB. Ele correu do União Brasil, porque ele não seria eleito, ele correu do União Brasil e foi para o PSB. Por isso que ele foi eleito. Tanto é verdade que o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, o Gilberto Figueiredo, ficou na suplência com mais votos do que o Beto 2-1. Percebe, amigo? Porque não elege, amigos. Então, o que ele fez? Ele foi inteligente, saiu do partido e foi para um outro. Com isso, ficou o partido discutindo e elegeram apenas 4 cadeiras. Foi grande a matemática, né? Foi matemática pura. Matemática pura. O que vai acontecer também em 2026 com o grupo, a Federação, PP e União Brasil. Alguém desses 6 deputados estaduais hoje ficará de fora. Alguém. Ou alguns ficarão de fora. Porque tem muitos nomes cotados. Aí o cara tem que fazer... Lembra que eu falei ao longo dos últimos dias, aí eu disse, lembra daquela teoria da sucuri? Ela, quando ela quer uma presa, ela vai, o que ela faz? Ela vai e faz o cálculo no olhômetro do tamanho da sua presa. Se ela concluir, a sucuri pensa, você pensa que não, a sucuri pensa. Ela, diante da... É um bezerro, vamos supor que aqui é um bezerrinho, está aqui. Um bezerrinho, a sucuri é isso aqui tudo. Ela
calcula que pelo tamanho dela ela consegue devorar esse bezerro. Então ela vai e dá o bote. Se ela for menor do que a presa, ela não vai. O que eu quero dizer com isso? Que daqui a pouco, na hora de transferindo para a questão partidária, quem tiver intenção de disputar vai ter que olhar para o seu próprio tamanho. E aí, nesse quesito que você falou aí, o cara vai ter que pensar assim, será que não é melhor eu procurar um outro horizonte? Exatamente. No caso do estadual, na grade, né, seria o menor cargo, mas o cara, de repente, ele pode encontrar no federal, na Câmara Federal, na disputa para a federal, um caminho melhor, menos danoso, menos complexo e pode, de repente, tentar, né? O próprio Allan Kardec fez isso, lembra? Ele era deputado estadual, fez sim. Ele disputou a eleição para a Câmara Federal, obteve uma boa votação, mas não foi eleito. Um outro entreveiro que vai ocorrer nesse grupo, nesse PP e União Brasil, que eu não falei, de propósito, é a questão do Jaime Campos. Onde ele vai parar? Pois aí entra, inclusive, a analogia da sucuri que eu falei. O Jaime, ele pode ser, por força da circunstância, obrigado a dar uma recuadinha. Como o Júlio fez isso, não fez uma vez? Ele estava para o Senado, ele disputou... Não, o próprio Jaime, ele era senador, tinha direito à reeleição, uma briga entre o grupo dele e o grupo do próprio Mauro Mendes, nesse entreveiro. Ele viu que não tinha espaço suficiente, ele recuou da sua candidatura e ficou sem mandato. Não, ele ficou sem mandato, mas o Júlio Campos, primeiro ele foi senador, não foi? Não, mas aí quando ele saiu do governo, foi lá atrás, época lá. Ele saiou para deputado federal. Mas no caso do Jaime, pode ser, não, viu, senador, não era contra o senhor não, estou dizendo que agora é soma de forças no grupo aí, você sabe como é que são as coisas, é assim que se faz. O senhor mais do que ninguém no estado de Mato Grosso, talvez perca para o Bezerra em termos de experiência política, mas o senhor sabe que o negócio é matemática, não é? Talvez seja o caso de o Jaime recuar para uma disputa federal e ainda assim não é garantido uma eleição não, porque vai ser disputado também lá. Se o Jaime, eu vou cantar uma bola aqui que pode dar errado. O senador Jaime Campos, se não for candidato ao Senado, ele vai trabalhar com uma candidatura ao governo do estado, aí ele rompe todo o governo, o grupo político do Mauro Mendes. Só que o grupo político do Mauro Mendes vai sair muito fortalecido nesse embate todo. Sabe o que vai acontecer? Como ele não vai achar brecha para disputar uma eleição para o governo do estado, ele vai ficar de fora da disputa e virá para a disputa municipal em Várzea Grande. 2028. 2028. Simples mas assim. Se ele acumular derrotas, não deixemos de considerar que foi sim uma derrota para o Jaime Campos quando o Calil não conseguiu se reeleger. Porque para ele, para os planos dele principalmente, era preponderante que o Calil Buracati conseguisse a eleição lá, até para dar uma força, envergadura na sua musculatura política. Né? Não aconteceu isso. Pior, perdeu em alguns municípios do interior também, o glorioso DEM, o União Brasil, apoiado por eles, né? Ele e o Júlio, principalmente ele. Ou seja, houve uma reviravolta, né? E aí, Lorenberg, para caminhar para o final aqui, eu queria que você também, colocar um temperinho a mais aí. O prefeito Abílio, a Moretti, lá em Várzea Grande, e o Cláudio, lá em Rondonópolis, esse pessoal, por força do bolsonarismo, que hoje ainda está em alta, esse pessoal não pode ser um coringa em todo esse tabuleiro que nós estamos falando aqui, porque as coisas podem mudar de figura. Se, por exemplo, hipoteticamente falando, o Abílio estiver forte, Flávia, idem, porque não se pode, isso estou falando em termos de Palácio Paiaguás, disputa pelo Paiaguás. Entendi. Não se consegue êxito se não ganhar em Cuiabá, ou se não tiver uma boa votação em Cuiabá e Várzea Grande, ou não? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, historicamente, se nós abrirmos as páginas da história político-eleitoral no estado de Mato Grosso, em especial Cuiabá e Várzea Grande, se fizermos isso, em nenhum momento da história político-eleitoral
os prefeitos de Várzea Grande e Cuiabá influenciaram decisivamente numa eleição ao governo do Estado. Em nenhum momento da história, mas em nenhum momento da história, decidiram, veja o que eu estou falando, influenciaram decisivamente na disputa. Embora, o que é contraditório, porque Cuiabá é o grande colégio eleitoral do Estado. É o grande colégio do Estado com 450 mil eleitores. Mas não o desempenho do prefeito, historicamente, de Cuiabá, não interfere decisivamente numa eleição ao governo do Estado. Tanto é verdade que lá no próprio MDB, no próprio grupo, quando o Bezerra saiu candidato ao governo do Estado, sonhava-se por parte de uma parcela da sociedade a possibilidade do Dante vir a ser candidato ao governo do Estado. Superou a parte que defendia o Bezerra, e o Bezerra foi candidato e elegeu-se governador do Estado, e o Dante ficou para trás, esperando uma outra oportunidade, embora tivesse grande aceitação dentro de Cuiabá. Portanto, amigos, se valer a história, veja o que eu estou falando, se valer a história e valer aquilo que eu estou avaliando, dificilmente ou impossível o desempenho do prefeito de Cuiabá e o desempenho da prefeita de Várzea Grande influenciarão decisivamente numa disputa ao governo do Estado. Não influenciarão. Lorenberg está se atendo a um dado que ele tem considerando o contexto histórico, ou seja, para trás mente. Eu, entretanto, não tenho toda essa experiência que Lorenberg tem, mas também acompanho política há algum tempo, né? Eu vejo, considerando que não há como desvencilhar o maior colégio eleitoral do todo, veja bem, não podemos desconsiderar que estamos num novo momento, as urnas mostraram isso, inclusive eu acabei de citar uma derrota que o Jaime Campos jamais sonharia que ocorreria, pelo contrário, eles consideravam como favas contadas, não é? Que o Calil ganharia lá. Assim como outros municípios também, aí, Sinop, ninguém diria que seria tão fácil assim a reeleição do Dorner, que espertamente acabou passando a rasteira na moça lá, que era a preferida do Bolsonaro, porque ele sabia que para ele era um porto seguro. Então, é com base nesse porto seguro, nessa mudança, que eu acho que contribuirá significativamente, eu estou meio receoso de usar a palavra decisivamente, mas contribuirá significativamente para o êxito daquele que pretende ser governador do Estado. Ou seja, se o cara tiver uma votação de boa a razoável, ou de razoável a boa no Estado, não é? E tiver muito boa aqui em Cuiabá e Várzea Grande, notadamente também nos municípios aí do chamado PL, do chamado direita, do chamado bolsonarismo, eu acho que por conta desse novo rumo, novo cenário, novo momento político, inclusive por conta das extremidades, né, eu acho que o negócio vai, assim como tivemos já um cenário desenhado, está escancarado no cenário municipal de 2024, na disputa para as prefeituras no Brasil inteiro. Pega aí, então, entra no TSE e verifica como é que foi lá por conta disso, por conta dessa mudança brusca. Aquilo que aconteceu no cenário municipal, na minha avaliação, vai acontecer agora em 2026. O Boca está dizendo que eu tenho que encerrar o programa aqui. Vamos encerrar. O Lorenberg, a gente se encontra então, hoje é quinta, amanhã é sexta. Sexta-feira. Deu certo lá, Caroline, com o rapaz? Não, né? Então a gente, com o rapaz ou sem rapaz, Lorenberg e eu estaremos com você aqui amanhã no programa Opinião, ao vivo na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Lorenberg, então, até amanhã? Amanhã. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.